Estamos abrindo a primeira edição do Papo de Cultura e para isso convidamos o diretor-presidente da Fundação Cultural, Juca Rodrigues. Juca, você foi a pessoa que mais tempo ficou somando todas as diretorias e como diretor-presidente da Fundação Cultural também. Você poderia falar um pouquinho sobre a sua participação? Bom, antes mesmo de ir para a Fundação Cultural, eu tenho uma história na cultura, né? Eu sou militante da cultura, sou ator, sou diretor de teatro, sou produtor já há mais de 30 anos. E isso contribuiu muito, pelo menos assim, para eu manter acesa essa chama de querer fazer cultura, né? E quando eu fui para a Fundação Cultural, né, então assim, entender entre o artista, o produtor cultural, o fazedor de cultura e o gestor de cultura, né? Então, eu acho que a gente conseguiu minimamente fazer, né, ações, né, que pudessem, acompanhando as leis, né, sempre é algo difícil no Brasil, a forma como a arte é enxergada, né? Nós temos poucas leis específicas para a cultura, ainda tem muito que evoluir, né? Mas atender tanto o artista quanto a comunidade, né? Nosso objetivo principal é semelhante ao da saúde, da educação, de outras áreas, né? É chegar até a comunidade. E é isso que a gente tentou fazer. É claro que onde a educação tem um professor como profissional, né? Ou os trabalhadores da educação, os trabalhadores da saúde, nós temos os trabalhadores da cultura. Né? Então, isso foi uma consciência que nós tivemos, né? Para tentar fazer com que as coisas acontecessem. Acho que minimamente a gente conseguiu avançar no que a gente pode chamar de política pública de cultura. Eu acho que justamente esse ponto de você construir instrumentos, a gente conseguiu avançar bastante na definição e na aprovação de políticas públicas. Quais foram os avanços mais significativos em prol da cultura, ao seu entender? A gente conseguiu construir essa política, que é uma política que ficou do Sistema Municipal de Cultura, que trouxe o Fundo Municipal de Cultura, o Conselho de Cultura, a discussão, o debate com a sociedade civil é importantíssimo, né? Sociedade civil, para que a gente consiga avançar nos anseios da comunidade. Então, o Conselho é importantíssimo, né? A regulamentação das conferências de cultura, né? Nesse momento também, além desses instrumentos, Sistema de Informação e Indicadores Culturais, além desses instrumentos, a gente conseguiu também um link com o governo federal, por meio de um convênio, com os pontos de cultura, né? Um programa muito grande chamado Cultura Viva, que trazia um subprograma chamado Pontos de Cultura. Nós conseguimos conveniar e desenvolver ações aqui. Foi uma oportunidade de instituições da cidade poderem mostrar o seu trabalho, né? Aquele trabalho que já acontece há muito tempo, reconhecido muitas vezes até internacionalmente, né? Nós temos muitos trabalhadores, artistas, instituições, né, que são muito experientes, muito talentosos, né, profissionais, assim, comparados a profissionais de qualquer outro lugar, né, eu diria de vários países até. E nós conseguimos potencializar um pouco isso nas instituições naquele momento. Já nesse segundo momento, já como gestor, o desafio estava como entender a gestão de cultura. Então, a gente precisava avançar, regulamentar o fundo de cultura, criar um plano municipal de cultura junto com a comunidade, fortalecer ações de fruição cultural, como é o caso do corredor cultural, por exemplo, né? E patrimônio, precisava potencializar o patrimônio. Nosso patrimônio ele é muito rico, ele ainda está engatinhando no que a gente diz de preservação, de destaque, de você valorizar, ainda tem muito que se desenvolver, que se discutir. E principalmente, acho que a gente conseguiu desenvolver um programa de formação, que ele foi assim, um programa muito quisto pela comunidade, né? Em um formato que ele ficou, ele conseguiu atender a comunidade nesses anseios, mas ele não desvalorizou o trabalhador da cultura. Um dos problemas de fundações e autarquias é atender a população e muitas vezes, por falta de documentos, as pessoas deixam de receber os benefícios. Qual a sua posição? Bom, realmente a gente também entende como um problema muito sério, né? A gente observa que, principalmente as ONGs, elas têm esse objetivo de chegar até a comunidade, né? E muitos artistas também, que têm atividade há muito tempo, são pessoas assim,
até reconhecidas por nós, né, assim, na sociedade, né, mas elas muitas vezes não têm documentação, né, ou a documentação ela está positivada, né, assim, e realmente é muito complicado. Tem lei de responsabilidade fiscal, a gente faz a gestão, né, a gente não faz a deliberação, a construção dessas leis lá no legislativo, muitas vezes um debate de conselho é quem dá as diretrizes. Muitas vezes a gente quer atender, a gente gostaria de que aquele artista que é super reconhecido ele recebesse um apoio maior, né? A gente quer usar o recurso para apoiar e a gente não pode, a gente é impedido legalmente, né? Assim, de fazer. A gente tem tentado orientar, né? Trabalhando em parceria com a Secretaria da Fazenda, mas assim, a cadeia ela é muito grande. A gente oferece um apoio, esclarecimento, se a pessoa vai na Fundação Cultural, dependendo da lei, com essas leis PNAD e LPG e Aldir Blanc, a gente tenta deixar uma pessoa para orientar como é que faz a inscrição lá no computador, né? Mas tem que ser escrito pela pessoa. É outro passo que eu acho que assim, a gente precisa evoluir. Né? O que é possível a gente tenta fazer, mas a gente também reconhece, né, que ainda precisa se amadurecer muito no Brasil quando se fala de leis para a cultura. Nós temos poucas leis e essas leis elas ainda não levam em consideração todo esse arcabouço da cultura, diversidade cultural. A área cultural é bastante diversificada e sabemos que o orçamento é sempre apertado. Por que os governos não investem na cultura? Bom, isso é uma discussão que a gente tem há muito tempo, né? E eu acho que passa por isso do prevenir e remediar, né? Que o ser humano tem muito. Quando a gente investe em áreas como a cultura, a gente está lidando muito com prevenção e apoio a outras áreas, né? Como a saúde, segurança, a própria educação, né? Que trabalha muito junto com a cultura, né? E assim, muitas vezes a gente olha para a cultura do espetáculo, né? E se remediar é isso, né? Lá na frente, né? Alguns tratam como lá em Roma, pão e circo. E a cultura ela é a base, né? Quando você oferece o alimento cultural nas suas mais diversas vertentes e possibilidades, você ajuda muito a construir o ser humano. Então eu penso assim, realmente no Brasil precisa mudar muito essa cultura do investimento na arte, na cultura, no patrimônio, sabe? Muito. Porque você valoriza, você forma, você oferece qualidade de vida para as pessoas, minimamente. Isso é importante para as pessoas. Aqui no município, a gente conseguiu triplicar o orçamento de 2017 para cá, da cultura. Ainda precisamos avançar bastante. Mas é claro que a gente entende que o orçamento ele é um valor para ser feita a gestão entre todas as pastas, entre todas as áreas, né? No Brasil, a gente nota que o orçamento desse ano do Ministério da Cultura também melhorou, né? Nos últimos anos melhorou. Muitos municípios conseguiram dar esse passo, colocar pelo menos 1% da cultura, né? De orçamento para a cultura. Nós tínhamos uma PEC, que é a PEC 150, né? Lá no governo federal, na Assembleia, né? Perdão, no Congresso Federal, e aí, Congresso Nacional, e essa PEC não passou. Essa PEC ela falava sobre orçamento mínimo para a cultura, para os municípios, para os estados e para a União. É uma lei que previa que, minimamente, você precisa colocar isso aqui. Você pode colocar mais, mas não pode colocar menos que esse valor. E ela não passou. Para os municípios, por exemplo, era 1%. Né? Foz ainda atende, né? Mas tem muitos municípios que não atendem com esse 1%. Mesmo Foz do Iguaçu vai criando mecanismos, vai criando políticas, essas políticas elas vão necessitando de mais investimentos. E esse investimento ele não é só nas ações, ele é na manutenção de equipamentos culturais, por exemplo. Você precisa de equipamento. Né? Vou lá construir uma estação cultural num bairro. Eu preciso do investimento para construir, mas eu preciso de pessoas trabalhando, eu preciso da manutenção daquele lugar, eu preciso preencher com atividades, e tudo isso são recursos financeiros. Então, acho que, às vezes, no geral, os gestores, eles precisam ter um pouco mais de sensibilidade para isso, entender que não é o entretenimento, que é importante também, mas não é isso que a gente está procurando na essência.
é a política pública de atendimento à comunidade. Então, quando você constrói lá uma estação cultural, um teatro municipal, um museu, né, uma galeria de artes, um espaço que vai ser utilizado pela comunidade, quando você paga um profissional, um curador, um arte educador, um ator para se apresentar, uma atriz, uma cantora, né, quando você paga esses profissionais, né, para oferecerem algo para a sociedade, você está fazendo uma gestão para a sociedade. Então, isso é preciso entender, que a gestão ela é para o todo, ela interfere. Como a gestão do meio ambiente é importante para nós na cultura, por exemplo, a gestão de obras é importante para nós na cultura, né, a cultura também é importante para outras áreas. O que você considera mais necessário para fomentar o setor cultural? Esse é um desafio, né? Assim, eu acho que uma das coisas importantes assim, para a gente fomentar é a escuta. A gente tem amadurecido muito na escuta. Hoje a gente conta com um cenário em Foz do Iguaçu, onde a gente tem 2 universidades, uma universidade federal e uma universidade estadual, que são muito parceiras da cultura. Uma tem, inclusive, alguns cursos voltados para a cultura. Nós temos, por conta até dessas universidades, pessoas que vieram para Foz do Iguaçu de diversos lugares, né? Nós temos um perfil que vai se desenhando em Foz do Iguaçu, que conta com toda essa diversidade. Então, aqui é um lugar onde a gente precisa observar as pontes, não como divisas entre países, né, mas assim como ligação, né? É um território forte, com quase 2 milhões de habitantes, se a gente levar em consideração Brasil, Paraguai, Argentina, né? Outros municípios aqui que todos os dias estão transitando por Foz. Então, a gente precisa entender essa mistura cultural para pensar nos avanços. Precisa de recurso, é claro, né? Mas precisa de amadurecimento das políticas públicas. Mas tem que respeitar essa escuta, essa diversidade, né? Ter o recurso, né? E o recurso não só o recurso financeiro, que é muito importante, mas a gente precisa também ter o recurso humano. A gente não vai conseguir isso em um ano, em um mandato, nem tampouco em 2. A gente precisa construir, né? E passo a passo construir. Mas a gente tem que lutar para que isso seja amplificado, né? Às vezes, porque a cultura não faz isso, não faz aquilo, mas por que não faz? Então eu preciso entender assim, tem recurso para fazer? E quando eu falo de recurso, é o recurso financeiro, né? E é o recurso humano, né? É o recurso de ter um equipamento cultural para abrigar, né, aquela necessidade ou para desenvolver aquela necessidade. Então, tem potencial? Tem. Mas está se construindo isso e a gente precisa encontrar meios para juntos, né, sociedade civil e poder público, que não existe uma divisão disso. Os conselhos mostram isso. Juca, a cultura pode entrar em debate em período eleitoral. E há quem não acredite na administração indireta. Você acha que esse modelo pode ser alterado? Eu acho assim, em relação ao formato de gestão, a lei do Sistema Nacional de Cultura, ela fala que nós temos que ter um órgão gestor da cultura. Esse órgão ele pode ser uma fundação cultural, pode ser uma secretaria, pode ser até mesmo uma diretoria de cultura. Apesar de que a gente espera que sempre sejam secretarias ou fundações, que são órgãos próprios de cultura. Quando é uma diretoria, está ligada a uma outra secretaria, seja de educação, de esporte ou de turismo. Então a gente sempre espera que a cultura ela tenha um empoderamento, né? Ela tenha a sua valorização, por isso um órgão próprio. Quanto à fundação, quanto à secretaria, eu acho que ambos são válidos e são importantes. A legislação ela permite, nós temos muitas fundações no Brasil que funcionam, né? Assim como a Fundação Cultural, né? E que são modelos, como a nossa é modelo para vários municípios. Em relação à legislação, é a mesma coisa, porque nós somos regidos pelo Sistema Nacional de Cultura. Né? Então, não há diferença ser uma secretaria ou ser uma fundação cultural. Em relação à legislação, nós atendemos as mesmas leis, temos que respeitar as mesmas leis que as secretarias respeitariam. A gente espera que assim, é um debate tão importante, né, da cultura, da sociedade, né, que nesse momento, nos planos de governo dos candidatos, né, no trabalho desenvolvido, aqueles que vão pleitear a legislatura ou a gestão,
que busque compreender também a importância da cultura. Então, é importante, principalmente, que quem está elaborando, está assim, conferindo seus planos de governo, que quando for falar da cultura, né, quando for tratar da cultura, que busque minimamente o entendimento do que é a cultura, uma gestão de cultura, a importância toda que tem uma gestão de cultura para um município, né, que não deixe isso de forma minorizada, assim, né, que desvalorizada, que possa entender que o investimento e não o gasto, né, não é um gasto, o investimento em cultura, ele pode fazer muito bem para a sociedade. Obrigada, Juca, pela participação e em breve mais um Papo de Cultura.